Amados ouvintes da palavra de Deus, cumprimento a todos a paz do Senhor Jesus. Você que está permitindo entrar no seu lar nesse momento, Deus esteja te abençoando. Estou falando com você que está do outro lado. O objetivo é falar de Jesus, o objetivo é falar da palavra de Deus. O meu objetivo não é rendimento financeiro. O meu objetivo, o voto que eu fiz com Deus, é de estar falando para você que está do outro lado, sem solução do seu problema, sem solução na sua vida. Muitas vezes você está passando por luta, está passando por dificuldade e está precisando de ouvir uma palavra de salvação, uma palavra de conforto. Então, amado ouvinte, eu quero falar para você de um homem chamado Zaqueu. Está escrito no livro de Lucas, capítulo 19 em diante. Você pode ler, acompanhar comigo essa leitura. Porque Zaqueu, ele era um homem publicano, um homem pecador, cobrador de imposto, defraudava alguma coisa de alguém, como ele mesmo falou. Então, ele viu falar que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus ressuscitava os mortos, que Jesus dava visão cego, que Jesus fazia os mudos falar. Então, amado ouvinte, Jesus, ele veio para libertar os cativos, na verdade. Ele veio para dar a vida eterna, como está escrito em várias partes da Bíblia. Jesus, ele veio para salvar o que havia perdido. Então está escrito lá no livro de Romanos, capítulo 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte. Mas não é a morte material, porque a morte material, todos nós temos certeza dela. Jesus veio para livrar do pecado e da morte infernal, a morte espiritual, a morte que leva para o inferno, a morte do espírito, a morte que vai jogar o homem no lago de fogo, aonde que o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre, conforme disse a palavra de Deus. Amados ouvintes, então, Zaqueu, ele viu falar desse Jesus. E ele interessou saber quem que era Jesus. Ele teve esse interesse, teve esse objetivo de conhecer esse Jesus que o povo tanto falava. E quando a pessoa interessa a conhecer Jesus, quando a pessoa procura a conhecer Jesus, primeira coisa que ele vai encontrar é uma grande dificuldade. Porque não foi em vão que Jesus morreu na cruz do Calvário. Jesus morreu por nossos pecados, sendo justo, derramou sangue nas ruas de Jerusalém, derramou sangue até o arco do Gólgota, foi pregado na cruz e ali se inclinou-se a cabeça e entregou seu espírito ao Pai. Mas no terceiro dia ele ressuscitou, está à destra do Pai e enviou seu Espírito Santo para estar conosco todos os dias, para levar essa palavra de salvação a cada pessoa que está ouvindo nesse momento.
A palavra de Deus diz que Zaqueu era pequeno, Zaqueu era de baixa estatura. E por isso ele teve que correr à frente para ver quem que era Jesus. Amados ouvintes, mas imagine, muitas vezes quando vê falar que Jesus andava no meio de uma grande multidão, andava no meio de 5.000 pessoas ou mais, e 5.000, amados ouvintes, naquele momento, Zaqueu correu na frente, 5.000 pessoas, num lugar que era apenas um caminho, uma estrada. Você pode imaginar a distância que Zaqueu teve que correr, teve que enfrentar para ver quem que era Jesus. E o esforço de Zaqueu valeu muito, porque ele estava correndo para ver Jesus. Então, e quando a gente dá um passo para ver Jesus, para conhecer Jesus, a gente passa por luta, passa por dificuldade, passa por problema. Mas na verdade, você vai ter um encontro com o Senhor, o dono da salvação, o dono da paz, o dono da verdade. Então, amado ouvinte, Zaqueu correu, subiu numa árvore. A palavra de Deus diz que ele subiu num pé de figueira brava, num cicrone. Em várias versões fala cicrone e outros fala figueira brava. Ele correu e subiu ali naquela árvore onde Jesus ia passar, para que de cima ele pudesse ver Jesus. E quando ele, no alto daquela árvore, Jesus chegando debaixo daquela árvore, ele olhou para cima e falou com ele: Zaqueu, desce depressa, me convém ficar na tua casa. Naquele momento, ele ficou surpreendido porque ele não conhecia Jesus e ele achou que Jesus também não conhecia ele. Mas Jesus conhecia todas as coisas. Jesus conhece todas as coisas. Jesus conhece até mesmo quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Jesus conhece tudo, irmãos. E ouvinte da palavra de Deus. Por isso, ele disse: Zaqueu, hoje me convém ficar na tua casa, desce depressa. A palavra de Deus diz que Zaqueu desceu, abraçou Jesus com alegria, abraçou Jesus ali com gostoso na palavra ali, sentindo o amor do Senhor Jesus no seu coração, sentindo a paz do Senhor Jesus no seu coração. E naquele momento, Zaqueu disse a Jesus: Senhor, eu vou partir metade do que eu tenho e devolver e vou dar aos pobres. E se alguma coisa eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Então, Jesus olhando para ele e disse: verdadeiramente hoje a salvação chegou a essa casa, porque o Filho do Homem veio senão para buscar os que havia perdido
este também é filho de Abraão. Porque naquele momento que Zaqueu aceitou Jesus, naquele momento que Zaqueu conheceu Jesus, recebeu Jesus, arrependeu do seu pecado, ele se tornou descendência de Abraão. A Bíblia não fala que Zaqueu já era descendência de Abraão, mas a Bíblia fala que naquele momento ele recebeu Jesus. E quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso único Salvador, nós também seremos filhos da promessa de Deus, que Deus prometeu a Abraão de fazer da descendência dele uma grande nação para ele. Então, caso, irmãos e ouvintes da palavra de Deus, Zaqueu foi para casa levando Jesus. Aí começou a luta, porque aquela multidão que estava com Jesus ficou pensando: como que um homem santo vai hospedar na casa de um homem pecador, um homem ladrão, que era considerado um homem ladrão? Então, amado ouvinte, não importa o pecado que você tem, não importa o que você já fez. A palavra de Deus diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Depois que você conhece Jesus, você tem que dar ouvido à palavra de Deus e vocês têm que dar crédito à palavra de Deus e permanecer nos caminhos do Senhor, meditando na palavra do Senhor do princípio ao fim. Davi era um homem pecador. Davi, ele recebeu a unção quando ele era criança para ser rei de Israel. E depois que Davi foi escolhido rei de Israel, Davi pecou tantas vezes, mas Davi nunca esqueceu que Deus deu ela vitória contra os filisteus, com a pedra, ele matando Golias, que era o chefe dos filisteus, o homem de guerra dos filisteus. Então os filisteus recuaram. Davi teve a vitória. O povo de Israel teve a vitória. O povo de Deus não foi afrontado pelos filisteus naquela época. Então, amado ouvinte, Deus, ele deu vitória para Davi. Não quer dizer que Davi não pecou. Davi pecou como cada um de nós pecamos. Porque nós conhecemos a Jesus, mas a cada momento, a cada instante, nós temos nossa mente fraca, nosso coração fraco, e o diabo a cada instante, ele vem colocando coisas na nossa mente que faz nós pecar contra Deus. Mas, amado ouvinte, a palavra de Deus diz que depois que nós aceitamos a Jesus, nós temos um advogado para interceder por nós, que é o Espírito Santo. Esse advogado, ele intercede por nós com gemido e estremido. E ele, a partir do momento que nós pecamos, ele intercede a Deus por nós e Deus nos perdoa, porque Deus não quer que nenhum de nós pereça. Por isso ele enviou seu Filho na cruz do Calvário para morrer por nós, mesmo sabendo que nós era miserável, pecador. Nós somos pó e cinza,
o Senhor é que nos fortalece, como disse o salmista Davi. Davi, ele pecou, mas era um homem segundo o coração de Deus. Através de vários salmos que ele escreveu, nós podemos ver que ele, a cada instante que ele pecava, ele arrependia dos seus pecados e pedia ao Senhor perdão. E o Senhor o perdoava. E ele teve consequência de verdade pelo seu pecado. Mas a palavra de Deus diz que Deus amava Davi. E da descendência de Davi veio o Senhor Jesus Cristo. Então, amado ouvinte, é isso, essa palavra que Deus quer nos dar nessa tarde. Né? Está aparecendo algum ruído aí, você não vai... você vai me perdoar porque temos criança aqui em casa e estou gravando junto com as crianças praticamente. Então tem algum ruído, alguma voz, mas Deus está falando com você nesse canal, mesmo assim. Não importa, importa que Deus está falando com você. Então, amado ouvinte, precisamos aceitar Jesus como nosso Salvador. A palavra do Senhor disse no livro de Romanos, capítulo 10, que se nós confessarmos a Jesus como nosso Salvador, nós confessarmos com o nosso coração, nós confessarmos com nossa boca, melhor dizendo, e guardar em nosso coração, o Senhor perdoa nossos pecados, o Senhor nos dá vitória. Então, amado ouvinte, Jesus, Ele sabe que nós somos falhos, mas Ele nos perdoa. A única coisa que Deus nunca nos perdoou e nunca nos perdoa é se nós colocarmos outros deuses diante de nós. A palavra de Deus diz que se nós pecar contra a Deus, Ele nos perdoa. Se pecar contra Jesus também, Ele nos perdoa. E se pecar contra o Espírito Santo, jamais Ele nos perdoa, porque o Espírito Santo hoje é que está do nosso lado, está conosco, está no nosso corpo, para que não seja morada e templo de Jesus, do Senhor em nossa vida. Isso, amado ouvinte, nós não podemos negar. E, amado ouvinte, Jesus Cristo, Ele não veio em vão, Ele veio para que todos sejam salvos. Isso é aquilo que dá ouvido e crê na palavra do Senhor. Aquele que ouve a palavra do Senhor e pratica, esse será salvo. Apocalipse também, nós podemos ler ali Apocalipse 3, né? Você vai acompanhar Apocalipse 3 ali, 2 e 3, as 7 igrejas da Ásia. Deus não condenou a nenhuma, mas a prioridade foi para a igreja de Filadélfia, que mesmo tendo pouca força, como eu tenho pouca força, eu não tenho força, eu não tenho condições de estar gravando no estúdio, não tenho condições de estar gravando às vezes num lugar melhor, mas estou gravando aqui dentro da minha casa. Está tendo algum ruído, mas eu pretendo servir o Senhor de coração. Eu pretendo servir o Senhor conforme a palavra do Senhor
me ensinou desde o dia que eu aceitei Jesus, e Ele me deu tudo que eu tenho hoje, o Senhor Jesus me deu, porque saí de uma vida miserável, uma vida de perdição, para servir o Senhor nosso Pai. Então, amado ouvinte, eu estou aqui dizendo para você, eu não quero prolongar mais esse vídeo, porque já está bastante longo, mas estou dizendo para você que Jesus te ama e quer te salvar. Naquele momento que Zaqueu foi para a casa de... Jesus foi para a casa de Zaqueu, melhor dizendo, o povo murmurou, mas a salvação chegou até Zaqueu. E Jesus, isso se você dá um passo para Jesus, você procurar enfrentar os obstáculos da vida, enfrentar esse mundo de pecado, enfrentar esse mundo de perdição. Quantas coisas que te faz pecar nesse mundo, quanta fraqueza que o povo está passando, fraqueza espiritual que o povo está passando hoje. Quantas vezes que você não quer deixar a vida errada, porque acha que a vida errada para você traz alguma satisfação. Uma palavra do Senhor diz que o caminho largo ele leva à perdição, mas o caminho estreito ele vai te levar à salvação. Para nós chegar até a Deus, nós vamos passar por dificuldade, nós vamos passar por luta, nós vamos passar por tribulações, nós vamos passar por um caminho espinhoso, nós vamos passar por dificuldade, nós vamos passar pelo deserto para ser purificado. No deserto é que nós comemos maná do céu. No deserto é que nós olhamos para o céu e vemos a Deus. Vemos que o Senhor é misericordioso, como ali aquele povo de Israel caminhar pelo deserto. À noite, uma nuvem de fogo seguia eles, para que ele estivesse luz no deserto. E no dia, o sol era tão quente que uma nuvem escura tampava o sol daquele povo, para que ele não fosse queimado. Amém? Que Deus abençoe você que está do outro lado me ouvindo. Que Deus possa estar entrando no teu lado, na tua casa. Que Deus possa estar falando no seu coração. Procura conhecer Jesus. Procura conhecer a Escritura Sagrada. Procura entender a Bíblia Sagrada. Não lê a Bíblia Sagrada, irmãos. Porque ler a Bíblia Sagrada, tem muitas pessoas que estão lendo a Bíblia Sagrada. Tem muitas pessoas que lê a Bíblia Sagrada. Mas o importante é estudar a Bíblia Sagrada. O importante é você entender o que Deus quer de você. O que Deus requer de você. O que Deus requer de você nesse exato momento. O que Deus quer mudar a sua vida, tirando você do pecado, tirando você da perdição, tirando você dos vícios, tirando você da sarjeta e te dando uma vida de paz, de gozo, de felicidade. Que Deus abençoe. A paz do Senhor seja com todos, em nome de Jesus.